Quero convidá-los a abrir comigo a Bíblia, no livro de Salmo. Primeiro Salmo, nós vamos meditar na palavra do Senhor Deus nesta noite. Salmo 1. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Vamos orar mais uma vez nesta noite, agradecendo ao Senhor o privilégio de termos a sua palavra. Pai, muito obrigado a Deus por esta noite na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos por poder encontrar a tua palavra e sermos, ó Deus, arguidos por ela, alimentados, edificados. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, dos nossos pecados, das nossas falhas, e que mais uma vez, Senhor, nesta noite, o Senhor possa nos falar por meio da sua santa e poderosa palavra. Confiamos, ó Deus, no poder do Senhor, da tua palavra, na ação do teu Espírito Santo no nosso meio, e pedimos, ó Deus, ser conosco em nome do teu Filho Jesus. É que oramos. Amém. Muito bem, queridos, estamos chegando perto do fim do ano de 2016. 2016 já é um ano histórico. Semana que vem nós vamos começar a assistir nas televisões a tão esperada retrospectiva 2016. Todo ano as televisões passam para nos fazer lembrar qual foi a história que nós vivemos no ano de 2016. Eu me lembro da retrospectiva do ano 2000, para você ter ideia, Era o ápice, no ano 2000. E tem aquele ditado, que alguns ainda acreditavam: 1000 passarás, 2000 não chegarás. Lembra daquele velho ditado que tinha, que morreu, E 2000 chegou, e já passou, e já virou história. Interessante, irmãos, que Deus, em sua sabedoria, Ele dividiu a vida em tempos. Ele dividiu a vida em segundos, em minutos, em dias, em semanas, em meses, em estações, em anos, em décadas e etc. Há essa divisão clara para nós. Por isso o salmista, no Salmo 90, versículo 12, faz a seguinte oração: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós estamos vivendo, com a graça de Deus, mais um ano. Mais um ano se passou, como diz aquela velha música. Mais um ano se passou. E Deus, nessa sabedoria, nos faz olhar e perceber que este ano já é uma história computada nas nossas vidas. Portanto, queridos, eu creio também que nós precisamos fazer nossa
própria retrospectiva. Assim como nós vamos assistir a retrospectiva histórica do ano de 2016, nós precisamos fazer a nossa retrospectiva, mas não somente identificando alguns pontos. Talvez a gente queira fazer também uma retrospectiva histórica, mas a nossa retrospectiva, a retrospectiva do cristão, tem que ser uma retrospectiva espiritual. Nós precisamos identificar não somente pontos, mas acima de tudo, nós precisamos identificar o quanto nós andamos na vontade de Deus, ou de acordo com a vontade de Deus, durante o ano de 2016. Parar um pouco e pensar quais foram as escolhas certas que fizemos, quais foram as escolhas erradas que fizemos. O que dentro da nossa história no ano de 2016 glorificou e exaltou o nome do Senhor, e o que na nossa história no ano de 2016 deixou de exaltar e deixou de glorificar o nome do nosso Senhor. Então, para isso, eu gostaria de convidá-los a olhar para este Salmo primeiro hoje e pensar juntos nessa análise, identificando se nós ficamos no ano de 2016 mais próximos dos justos ou mais próximos dos ímpios. Se as nossas atitudes em 2016 foram mais próximas do justo descrito no Salmo 1, ou se as nossas atitudes em 2016 infelizmente estiveram mais próximas dos ímpios descritos no Salmo 1. E ao final dessa análise pessoal, eu quero convidar você a tomar algumas atitudes, desejar algumas mudanças, para que no próximo ano, no ano de 2017, estejamos ainda mais próximos do perfil que Deus quer de nós, para glorificar o nome dEle, como justos que somos por causa da graça do nosso Senhor Jesus. Queria pensar primeiramente com vocês que nesse texto o justo desconsidera algumas coisas. Há 3 coisas que o justo desconsidera. Primeira coisa, o justo desconsidera o conselho dos ímpios. Para o homem de Deus, para o cristão, para a mulher de Deus, o conselho dos ímpios e nada é nada. Prefiro ficar com nada do que ficar com o conselho dos ímpios. O cristão, então, queridos, precisa aprender que ele foi colocado nesta vida, na vida de muitos ímpios, que nós somos cercados por eles, temos na nossa família, temos no ambiente de trabalho, temos no ambiente de comunidade, tem lá onde você mora, nos seus vizinhos, está cheio de ímpio rodeando você. E Deus nos colocou como bênção para estes ímpios, Deus nos colocou para orientar os ímpios, Deus nos colocou para fazer dos ímpios nossos discípulos. A nós é dada a ordem de influenciar, de ensinar, de aconselhar, de ministrar, e não o contrário. Infelizmente, há muitos cristãos que, ao invés de ser professores dos incrédulos, estão sendo alunos dos incrédulos. E, queridos, Deus nos deu a sabedoria do Senhor. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós somos instruídos pelo próprio Espírito dele. Nós conhecemos as suas sagradas Escrituras. Então nós, queridos, somos muito mais capazes de aconselhar do que desejar o conselho de alguém. Se você está precisando de um conselho, se aconselhe com 3 pessoas.
se aconselhe com o Espírito Santo, se aconselhe com a palavra de Deus, estou personificando a palavra aqui em uma pessoa, e se aconselhe com um crente que você confia, com um líder espiritual. Mas quando o ímpio vier até você, não receba conselhos, dê conselhos, porque você está cheio de Deus, é disso que Ele precisa. Você tem a experiência da salvação que Ele não tem, você tem a experiência da vida nova que Ele não tem. Por isso, queridos irmãos, Jesus nos chamou para influenciar. Olha, eu vos envio como evangelizadores, como missionários por este mundo, para que vocês preguem, para que vocês ensinem. Como é triste, irmãos, várias vezes perceber que os ímpios hoje estão ensinando os crentes. Como é triste às vezes você ver crente que, ao invés de procurar a palavra de Deus, procurar Deus em oração, procurar uma liderança espiritual que conhece a palavra de Deus, eles estão aí procurando livro de autoajuda, eles estão lendo Paiva Neto, eles estão atrás dos consultórios de psicólogos, eles querem ouvir o que os homens querem dizer de si mesmos. Meus irmãos, os ímpios não têm nada para nos edificar. O conselho dos ímpios deve ser desconsiderado por nós. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o ensino que vem do alto, nós temos a revelação do próprio Deus, e isso deve ser para nós um orgulho santo, de entender que por causa disso, nós estamos acima dos ímpios. Por isso, irmãos, que Deus diz que é escolher as coisas loucas deste mundo, para destruir as sábias. Por isso que um homem que é analfabeto ou semi-analfabeto, que conhece Deus e conhece a palavra, pode influenciar, pode aconselhar um doutor, porque a sua riqueza é maior do que a riqueza que está no mundo, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus diz que nós somos como vasos de barro, mas dentro de nós carregamos um grande tesouro. Desconsidere o conselho dos ímpios, abra o seu ouvido para ouvir o conselho do sábio, dos homens de Deus, da palavra de Deus e do próprio Deus que habita em cada um de nós. Segunda coisa que eu quero que você pense: será que você, neste ano de 2016, desconsiderou imitar os pecadores? Porque é isso que o justo desconsidera, ele não imita a conduta dos pecadores. Para o justo, como o pecador vive, como ele anda, o que ele faz, da maneira como ele faz, só serve para nós para uma coisa, o exemplo de como não fazer. É para isso que serve. Quando você vê a obra de alguém ímpio, você diz: olha, aquilo ali eu preciso aprender a não fazer. O cristão é alguém que tem uma conduta regida pela palavra de Deus, e não por aquilo que ele acha ou pelo aquilo que os outros acham. Sabe qual é o grande problema do cristianismo nos dias modernos? Não é a teologia, é o achismo. O crente se dá o direito de dizer: eu acho. Eu acho, pastor, que na balada não pega nada. Eu acho, pastor, que de vez em quando no happy hour com os amigos encher a cara não pega nada. Eu acho, pastor, que eu posso me envolver. Eu acho. E de vez em quando eles vão colando o ouvido naqueles que também acham a mesma coisa que ele. Como diz o apóstolo Paulo,
nos últimos tempos, os homens teriam coceira no ouvido e andariam atrás de sábios para si mesmos. Nós vivemos esta geração de cristãos que estão muitas vezes imitando o pecado, ou melhor, imitando o pecador, andando como ele anda, fazendo o que ele faz. Queridos, o cristão imita a conduta de Cristo, nosso maior exemplo. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Quem é que nós estamos querendo imitar? Quem é que você imitou no ano de 2016? Será que você tentou imitar a conduta do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou será que a conduta dos homens maus, dos ímpios e pecadores, tem influenciado ou influenciou você durante este último ano? O cristão tem o desafio, irmão, de ser sal desta terra. Ou seja, o cristão, o que marca o cristão nesse mundo é o sabor do cristão. Nós fomos chamados para salgar este mundo. É o cristão que marca este mundo com o seu sabor. Somos nós que devemos influenciar por meio da nossa conduta. É triste quando nós vemos um escândalo deste porte da Lava Jato, e dentro destes homens que estão ali como políticos, alguns notórios são cristãos. O que identifica é que eles imitaram a conduta dos pecadores, ao invés de imitar a conduta do Senhor Jesus Cristo. Vós sois sal da terra, disse Jesus. Nós viemos para pôr sabor, nós viemos para mudar as coisas. Você já comeu um arroz sem sal e com sal? Qual é mais gostoso? Com sal, irmão. O cristão, ele foi convidado para vir trazer sabor às coisas desta vida. Infelizmente, queridos irmãos, muitos de nós cristãos tornaram-se chuchu ao invés de sal. Ou seja, ao invés de botar sabor, nós adquirimos o sabor. O chuchu adquire sabor de tudo. Se você põe ele com camarão, você acha que está comendo camarão quando você come o chuchu. Se você colocar ele na feijoada, você vai achar que está comendo feijoada quando você come o chuchu. Ele absorve o sabor de tudo. Ele não tem sabor de nada. Tem muito cristão chuchu. Ele anda com os pecadores e ele começa a absorver os pecadores, o que os pecadores fazem. Como é que foi 2016? Você desconsiderou imitar os pecadores? Ou de vez em quando você foi na onda deles? Terceira e última coisa que o justo desconsidera. O justo desconsidera assemelhar-se aos zombadores. O cristão só anda com o ímpio quando ele tem, ou quando ele está num ambiente seguro, neutro, onde o cristão pode influenciar o ímpio. É bom você andar com o ímpio, não é ruim não. Quando você pode influenciar o ímpio, quando você vai lá e vai jogar bola com o ímpio e você influencia ele, você está num ambiente neutro, vocês estão fazendo coisa saudável, não tem nenhum problema nisso. Quando você vai almoçar na casa de um ímpio, quando o ímpio vai almoçar na sua casa, e ali tem um ambiente neutro, você pode influenciar aquela pessoa. Agora, quando o cristão começa a participar do mesmo ambiente que os ímpios,
e começa a se identificar com a sua forma de vida, então o cristão perde toda a autoridade de influenciar aquele que ele deveria influenciar. A ideia aqui é quando você se assenta na roda dos zombadores, é que você tomou a mesma atitude de vida. Quando você se junta com os fofoqueiros e fofoca também. Quando você se junta com os maldizentes e maldiz também. Quando você aceita ir num ambiente horrível de pecado, que nós temos vários neste mundo que nós vivemos, e quando você vai para aquele ambiente, você se acomoda naquele lugar, você deixou de ter a autoridade de influenciar aquelas pessoas. É a mesma coisa de alguém cristão dizer: eu vou namorar uma prostituta e ter relações com ela com o intuito de evangelizá-la. Não dá, não cabe. Viver no pecado, não pastor, eu vou na balada, mas para evangelizar, né? Não dá. Eu vou no carnaval para evangelizar. Eu duvido um pouco. Como é que nós vamos entrar e nos assemelhar no ambiente dos zombadores e ter a mesma forma que eles e conseguir transmitir luz, se nós estamos impregnados pelas trevas? Jesus nos convida sempre a sermos o oposto deste mundo. Nos ensinou a andar na contramão. O justo é alguém que olha para o zombador e vive o contrário dele. Assemelhar-se aos zombadores é viver como eles, é fazer o que eles fazem, é ter prazer naquilo que eles têm prazer. Quando o cristão é conduzido pelo pecado a viver da mesma maneira que o ímpio, ele se tornou um zombador com ele. Eu me lembro que logo que eu me converti, eu tinha um grupo de truqueiro que saía comigo, que a gente saía junto. Toda sexta-feira acabávamos o trabalho, saímos da fábrica, atravessávamos a rua, parávamos numa lanchonete que tinha logo em frente ali a Tectran, e ali nós pegávamos as mesas, e às vezes dava 2, 3 mesas de homens jogando truco. E quem aqui já jogou truco ou participou de uma roda de truco no meio ímpio, sabe como é o ambiente. Então, o que eu lembro daquele ambiente? Nós bebíamos muito, nós usávamos o tabaco, fumante, e palavrão era em 11 das 10 palavras que a gente falava. Pensa em um ambiente como esse. E quando eu me converti ao Senhor, um dos amigos disse para mim: e aí, mano, você vai sexta-feira lá jogar truco? E eu disse para ele: não, eu não vou nunca mais jogar truco com vocês na sexta-feira, depois da empresa. E ele arregalou os olhos e disse: como não? Por que isso? Que atitude mais besta? Não dá certo. Eu vou continuar brincando com vocês na hora do almoço aqui na empresa. Por quê? Não tinha bebida, não tinha os grandes palavrões, que era um ambiente de empresa, era algo mais respeitoso, era uma brincadeira entre os amigos. E ali eu podia de alguma maneira brincar com eles e dar o testemunho. Estava num ambiente seguro, neutro. Mas no boteco eu não fui nunca mais. Nós não podemos nos assemelhar
Nós não podemos tomar a mesma forma, nós não podemos fazer as mesmas coisas que o ímpio faz, nós não podemos ter prazer nas mesmas coisas que eles têm, porque se o fizermos, nós estamos nos assemelhando com os zombadores. E aí, em 2016, você foi tentado a semelhar-se, a andar como, a fazer a mesma coisa, a praticar as mesmas coisas? O justo desconsidera assemelhar-se com os zombadores. O Salmo é um paralelismo. O Salmo primeiro, o autor faz um paralelo, e o paralelo do versículo 1, quando diz que aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, faz um paralelo com o versículo 6, quando diz: o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Se você não desconsiderar o caminho dos ímpios, você sofrerá o mesmo fim, será destruído. Segunda coisa que nós vemos neste texto: o justo tem prazer nas Escrituras. Versículo 2: ao contrário de tudo isso, o justo tem a sua satisfação, está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Fiquei pensando em como nós podemos mostrar o nosso prazer na lei do Senhor. O justo tem prazer. Pensei em algumas coisas. Primeiro, o cristão ele tem apreço pelas Escrituras. A Escritura é valiosa para o cristão. Isso aqui é o livro que eu tenho mais xodó. Quer queimar os outros, queima, mas esse não. Martinho Lutero disse da Bíblia: a Escritura não é antiga, a Escritura não é moderna, a Escritura é eterna. É um livro eterno que temos. É a bondade, a graça de Deus de conduzir as Escrituras até onde nós estamos, no século 21. Deus preservou este livro para que eu e você pudéssemos descobrir a vontade de Deus, o caminho de Deus, a revelação de Deus para nós. Então o cristão tem apreço, assim como o Salmo 119 diz. Abra lá o Salmo 119. Olha aqui alguns versículos deste salmo que demonstra o apreço do cristão, do crente, pela palavra de Deus. Olha o versículo 72. Olha o apreço do salmista. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Que valor tem as Escrituras para nós, querido? Como é que você valorizou a Escritura no ano de 2016? Quanto tempo você se dedicou aos cultos, à leitura, ao estudo das Escrituras? Olha o verso 97 do Salmo 19. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. O salmista não desgrudava o coração da meditação da palavra de Deus. Ele ia em todo tempo ser envolvido pela palavra. Versículo 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Eu gosto das Escrituras mais do que eu gosto do mel. Eu tenho mais prazer nas Escrituras do que eu tenho nas riquezas. O cristão é aquele que tem apreço pela palavra que chegou à sua mão. O cristão também, irmãos, tem zelo pelas Escrituras. Nós não permitimos que a Escritura seja lidada de qualquer maneira.
nós não permitimos que a Escritura seja um livro corrompido, nós não permitimos que a Escritura seja mal interpretada, nós zelamos pela palavra. O cristão zela pelas Escrituras. Salmo 119, verso 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Há um zelo. Ela não está guardada em qualquer lugar, ela está guardada no meu coração. Salmo 119, versículo 87. Quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Zelo. Ainda que acabem com a minha vida, eu não vou desgrudar da palavra de Deus. Quantos profetas não viveram isso, irmãos? Foram perseguidos e honraram a palavra do nosso Deus. Verso 93: jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Eu não quero esquecer a palavra de Deus. Posso esquecer tudo. Quando o Alzheimer vir, que eu esqueça tudo, mas que eu não esqueça a palavra. Era esse o sentimento desse querido crente conduzido a escrever este salmo. O cristão, irmão, tem alegria em se encontrar com a palavra, tem alegria pela manifestação da palavra. Versículo 14 do Salmo 119: regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. A alegria de alguém que conhece as Escrituras e persiste na Escritura é a mesma alegria de alguém que ganha na Mega Sena. Ele é alegre pelo tesouro que tem em sua própria vida. Versículo 16 ainda: tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Verso 47: tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. E versículo 77: alcance-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. O cristão tem alegria na palavra. E por último, irmãos, o crente crê na palavra. 119, verso 66: ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. E o versículo 86: todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Você confia na palavra? Você crê realmente naquilo que você lê? Você realmente põe a sua confiança nas mensagens que você ouve? Você, em 2016, foi instruído por essa palavra? Ela criou uma nova moda de vida em você? Criou? Você foi transformado pela palavra neste ano? Você conduziu momentos em que a palavra de Deus foi tomada como zelo no teu coração? Você vivenciou em 2016 uma alegria por estar diante da palavra? Você tem prazer em ouvir a palavra de Deus e meditar nela? Ou é cansativo para você? Ou é extenuante? Ou você não está nem aí? O justo, ele tem prazer na lei de Deus. Ele tem prazer na meditação da palavra. Ele tem prazer no ensino da palavra.
Até quando a palavra bate assim com força, ele tem prazer. Apanhei gostoso. Porque foi a palavra de Deus que veio para transformar o meu coração, para tirar o meu pecado, para remover coisas que precisavam ser removidas. O verso 2 faz uma brincadeira com o verso 5, quando diz: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Por quê? Porque não tem prazer na lei de Deus. Como é que alguém vai resistir, irmãos? Como é que alguém persiste na igreja se não ama a palavra? Como é que alguém persiste na casa de Deus se não ama a palavra? Não persiste, irmão. Vaza, rapidinho vaza. Dá um ano, dois, alegria ali, cai fora. Porque não tem o seu prazer na lei do Senhor. Por isso o justo não vai resistir no juízo. Porque quando ele chegar diante de Deus no juízo, a palavra de Deus não terá transformado a sua vida. Ele não terá tido encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o seu fim é a eternidade longe do Senhor. E por último, irmãos, o justo é como uma árvore. O salmista usa uma figura de linguagem para descrever o justo e o ímpio. O justo é como uma árvore e o ímpio é como uma palha. A símile usada aqui para o justo requer alguma atenção para interpretarmos quais benefícios tem de ser uma árvore e não uma palha. Em 2016, você foi mais árvore ou mais palha? Quer ver? Por que é uma árvore? O termo diz: o justo, versículo 3, é como uma árvore plantada. Não adianta ser uma árvore se não for plantada. Porque se não for plantada, é tronco, não tem vida, não serve para absolutamente nada. O que quer dizer uma árvore plantada? Uma árvore plantada é alguém que está firme, suas convicções estão baseadas. É difícil, irmãos, derrubar uma árvore com raiz. É difícil. É difícil arrancar uma pessoa da fé se as suas convicções estão firmes, fundamentadas. É difícil. Não é qualquer coisinha que leva alguém que está apegado na palavra de Deus, na doutrina do Senhor. Em compensação, a palha vem um ventinho, já levou. Não é? Quantas pessoas que passaram pelo nosso meio aqui em 2016 e a gente olhava e dizia: agora vai, veio um ventinho, levou. Palhas e palhas. Por que uma árvore? Porque ela não é só plantada, mas ela está junto à beira de águas correntes. O que isso quer dizer? Ele recebe a fonte de vida todo o tempo. A árvore precisa de água. E essa árvore aqui, ela foi plantada junto ao ribeiro. Não é poça não, meu irmão. Não está plantado junto à poça. Não está plantado junto ao açude, que até tem água, mas tem o açude, tem hora que a água está quente. Essa aqui, ela foi plantada junto à água corrente, porque toda hora é água nova que vem, fresquinha. O que isso significa? Nós recebemos da fonte do Deus vivo. Cantamos aqui o manancial de águas.
É o Senhor que traz a água dele para nós. É dele que nós bebemos, somos saciados ao ponto de transbordarmos aquilo que nós recebemos. Nós temos que ser esta árvore que todo o tempo está com as suas raízes esticadas e conectadas ao Senhor Jesus, recebendo dele o nutriente para vivermos a nossa vida espiritual. Por isso que Jesus disse: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, a minha palavra estiver em vós, pedirão o que quiserem e será feito. Precisamos, irmãos, estar na fonte. Como é que você andou 2016? Pertinho de Jesus? Como diz o nordestino, agarrado nele? Ou você se encontra esporadicamente aos domingos com o Senhor? O justo está plantado ao lado de Deus, recebendo dele o que é necessário todos os dias. Terceira e última ênfase: esta árvore dá fruto, e ela tem uma aparência frondosa, dá fruto no tempo certo, suas folhagens não murcham. Irmãos, como é bonito você passar perto de uma árvore e ver ela frondosa, com vida. Como é feia, às vezes tem umas árvores que secam, né? No outono elas secam, parece que morreu. Você passa a dar aquela aparência de tristeza, um negócio morto. A árvore aqui que o Senhor escolheu, ela não perde as suas folhagens. É todo o tempo você olha para ela e diz: que coisa linda. Mas ela não é só aparência, irmão. Jesus certa vez passou numa figueira, a figueira estava linda, pensa numa figueira linda, frondosa, cheia de folhas, e o Senhor foi até a figueira e disse: vou pegar um figo. Sou diferente de Jesus nessa hora, que eu não gosto de figo. Eu não gosto, não é minha praia, já tentei comer, não dou certo com esse negócio. Mas o Senhor Jesus foi lá e caçou daqui, caçou dali, caçou de lá, não tinha um figo. E ele falou: maldita seja. E depois de alguns dias, os discípulos voltaram para aquele lugar e aquela árvore estava seca. Irmão, não adianta parecer crente, viu, irmão? Não adianta não. Não adianta pôr roupa de crente, falar igual crente, andar igual crente, vir aqui lá em cima e cantar igual crente, tocar igual crente, pregar igual crente. Não adianta vir na igreja e dizer: eu sou crente. Se Jesus chegar na tua vida e balançar e não cair um fruto, maldito és. Porque ele disse que nós vamos ser conhecidos pelos frutos. E essa árvore, o justo, ligado nele, recebendo dele, sendo nutrido, no tempo certo, dá o seu fruto. Oferecer seus frutos e tudo mais que você tem para Deus e para aqueles que precisam. Por que uma árvore é boa e frondosa e frutífera é boa? Porque ela pode alimentar, ela alimenta os pássaros, ela é lugar para os pássaros fazerem ninho, os homens podem chegar até nela e receber o fruto e comer. Irmãos, se nós não formos bênçãos para as pessoas, não frutificarmos na vida delas, não deixarmos Cristo nos usar para a glória dele na vida delas, nós não estamos sendo a árvore que Deus deseja. O versículo 4
No versículo 3, o salmista faz aí então o seu para o versículo 4. Não é o caso dos ímpios. Estes são leves. Estes não são firmes. Eles não estão junto às águas. Eles não têm fruto. Quem assistia muito antigamente aqueles filmes de Bang Bang, quando dava aqueles ventos no faroeste, se enrolava aqueles futufos de palha. O ímpio é assim. Ele vai ser varrido, ele vai ser levado, Deus vai mandar a ele as tralhas. Mas o justo, há uma promessa: tudo que fizer prosperará. Tudo, por causa da glória de Deus nas nossas vidas. Então, em 2016, você se identificou mais com quem? Com o ímpio ou com o justo? Quais ponderações podemos fazer para nós em 2017? Para que nos identifiquemos mais com os justos do que com os ímpios? Pensei em 4 coisas para nós aqui nesta noite. Primeiro, que tal abandonarmos os conselhos dos não cristãos? Conselho dos ímpios não nos serve. Não nos serve. Você tem muito conselho melhor. Você tem o conselho da palavra. Você tem o conselho de líderes espirituais. E você tem o conselho do Espírito Santo de Deus. Não vá à casa do ímpio, porque ele não tem um conselho santo para te dar. Que tal deixar de imitar os pecadores? Os pecadores servem para olharmos e dizer: não é assim que Deus se agrada. Não é dessa maneira que Deus quer. Não posso fazer deste jeito. Que tal nos ambientarmos com o reino de Deus ao invés de nos ambientarmos com o reino das trevas? Não se assente na roda dos zombadores. Não se torne como os ímpios. Não vivam como eles vivem. Não andem como eles andam. Não sejam como eles são. Que tal sermos zelosos, apaixonados, entusiasmados e crentes na palavra de Deus? Porque este é o melhor projeto que nós podemos ter para o ano de 2017. Nos parecermos mais com os ímpios e deixarmos de lado tudo aquilo que vem melhor. Nos parecermos mais com os justos e deixarmos de lado tudo aquilo que parece ou que vem por meio dos ímpios. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, poderosa, capaz, ó Deus, de nos levar, ó Deus, o quebrantamento, nos levar, Senhor, a meditar naquilo que nós devemos fazer. É capaz também, Senhor, de nos endireitar no caminho. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Oro por mim e pelos meus irmãos aqui nesta noite. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a andarmos como justos, a nos parecermos mais com o justo revelado no Salmo 1. Nos livra, Senhor, do pecado. Nos livra, Senhor, destas atitudes dos ímpios, que muitas vezes na fraqueza dos nossos pecados nós caímos e nós deixamos, Senhor, ser levados. Tem misericórdia de nós. Nos faz, Senhor, sermos dispostos, apaixonados, servos, amantes da Tua palavra, para que então, Senhor, sejamos livres de todo o mal.
Oramos a Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém.